A graça e a paz, queridos. Amém. Pode se assentar. Que bênção. Numa quarta-feira, a gente reunidas aqui por causa dele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E se não é assim para você, tem que ser. Tem que ser. Porque ele é a fonte. Ele não é uma opção. Ele é a fonte. O caminho. Né? Não tem para ninguém, não, gente. É tudo sobre ele. E, falando sobre a mulher samaritana, eu queria destrinchar um pouco mais desse encontro. Eu queria saber quantas mulheres aqui são líderes, pastoras ou líderes de mulheres, ou que estão no exercício de alguma liderança. Ok. Alguém aqui que já exerceu liderança em algum momento da vida e não está liderando mais? Ok. Você que falou, pronto, não falou nada comigo. Se enganou. Porque todas nós recebemos uma ordem. Né? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente acredita que a gente precisa de ser instituído ou receber um título ou uma unção específica, não desprezando de maneira nenhuma quando isso acontece, quando Deus levanta uma liderança, quando uma outra liderança entende e destaca uma função para servir o corpo, e um óleo é derramado sobre a cabeça de uma mulher e ela é habilitada, ungida, autorizada para trabalhar em um grupo específico dentro da igreja. Tudo bem. Mas eu quero te chamar a atenção. Todas nós. Essa mulher que Jesus foi encontrar à beira do poço não fez teologia. Essa mulher que Jesus encontrou à beira do poço, ela estava envolvida em uma cultura onde a mulher não tinha absolutamente voz. Ok? Essa mulher estava levando uma vida torta. A Bíblia não conta detalhes, mas o fato é que ela estava, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que ela já tinha se envolvido com 5 maridos, e o que ela estava não era dela. Então, independente do estado que você esteja, quando você se encontra com Jesus, alguma coisa muda depois desse encontro. Não interessa de que família você veio, em que estado você se encontrava, quando esse encontro aconteceu, quanto pecado você já tinha praticado na sua vida, quão torta a sua vida estava. Quando a gente se encontra com ele, alguma coisa muda. E ela não muda apenas para nos transformar, para nos sarar, para nos alcançar, para nos consolar, para nos curar, para nos tirar do lugar errado, de uma vida equivocada, de um lugar de dores. Mas ele também nos chama a transbordar. A gente percebe claramente. O texto diz para a gente que Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No verso 4, diz assim, no caminho teve de passar por Samaria. Essa não é uma necessidade geográfica. Não é necessariamente... Só tinha o caminho para passar da Judéia para a Galileia, só Samaria. Não, tinha outros caminhos, não tão oportunos, mas tinha outros caminhos. E, via de regra, território samaritano era território evitado pelos judeus. O judeu, gente, se ele comesse no prato de um samaritano, ou bebesse no copo de um samaritano, ele era considerado impuro. Então, para vocês terem uma ideia de como é que a rixa era grande, é como se assim, esses imundos. Os samaritanos são imundos. Fique longe deles. Porque se você tocar em alguma coisa que eles usam, algum utensílio, alguma vasilha, algum copo, você vai ficar imundo, impossibilitado de adorar. Jesus foi intencional quando ele foi para aquele poço. E ele dispensa, o texto fala que os discípulos não estavam com ele porque foram comprar comida. Faz algum sentido para você? 12 comprar comida para 13? 12 vão comprar comida.
Jesus dispensou esses caras. Por quê? Cabeça de judeu. Cabeça presa às raízes do judaísmo. Tanto é que o texto também fala que eles estranharam quando chegaram e encontraram Jesus conversando com ela. Aí você já imagina, se eles estivessem presentes, essa conversa não ia ser possível. Então, Jesus prepara tudo. Ele é intencional. Ele sabia que tinha uma mulher em Samaria. E ele foi intencionalmente a Samaria para se encontrar com ela. E ele prepara o ambiente quando ele manda os 12 comprar comida. Ninguém vai atrapalhar essa conversa. Vamos, gente, vamos comprar comida. Não, Tiago, fica aí. Não. Pedro, fica. Não. Vai. Eu quero que todos vão. Vai. Ele fica sozinho. E ela vem ao meio-dia. Meio-dia era o lugar, a hora do sol mais escaldante. Ela foi ao meio-dia. E os estudiosos eles falam que, provavelmente, ela foi ao meio-dia para evitar as outras mulheres. Era nas primeiras horas do dia que as mulheres se reuniam ali, iam para o poço, buscavam água para o serviço do dia. Então, elas levavam seus cântaros, enchiam os cântaros, para, com essa água que elas retiravam do poço nas primeiras horas da manhã, elas fazerem as suas tarefas durante todo o dia. E ela foi ao meio-dia, sozinha. Então, a rejeição, possivelmente, foi o motivo dessa mulher ter ido ao poço ao meio-dia. Muitas de nós, ontem eu estava falando sobre isso, muitas de nós atravessamos rejeição. Não, muitas não, deixa eu corrigir. Todas nós atravessamos rejeição. Todas. Você já atravessou, você atravessa e vai atravessar. Gente, rejeição está na jornada humana. Você está vivo, respirando? Serás rejeitado. Sabe por quê, gente? Porque a gente não é unanimidade. Tem gente que não vai com a minha cara, não gosta da minha mensagem, entendeu? Está tudo bem. Ela não é obrigada. Ok? Por isso que Deus levantou o seu corpo debaixo da sua multiforme graça e sabedoria. Entendeu? Ninguém tem que ser igual a ninguém, não. Por isso tem aquela pregadora que é do fogo e rajada. Tem aquelas pastoras que é da cajadada. Tem aquelas pastoras que você vai conseguir, minha querida. Aquela que canta para você, se você não desistir. Né? Deus, a sua multiforme graça, todas essas pessoas são necessárias. Não é? Por isso que nós somos um corpo. Nada é tão poderoso quanto todas nós juntas. A gente pode ser muito boa individualmente, mas nada se compara a todas nós juntas. Por isso que interessa apenas ao inferno que a gente entre no projeto da concorrência, da rivalidade, da inveja, dos ciúmes. Não, mas fulana tem tantos seguidores no Instagram. Ô, gente, se a aprovação do mundo significasse a aprovação de Deus, né, gente? Não se engane com a multidão. Hoje ela está gritando, usando o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amanhã ela está gritando, crucifica. A multidão é assim. Deus não se impressiona com números, Deus não se impressiona com mega igrejas, Deus não se impressiona. E embora a gente saiba isso na teoria, a gente tem que começar a viver isso na prática. Deus escolheu Davi, não Eliabe. Deus escolheu o caçula, o que não foi nem lembrado. A palavra é clara, gente. Naquele grande dia, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Daí você vai vendo que o modelo de Deus é diferente. Mas por que, então, que a gente deixa a rejeição nos paralisar? Ela mudou o hábito. Ela não quis encarar. As outras mulheres olhavam para ela torto? Não sei. A Bíblia, o texto não é rico nesses detalhes. Mas a gente é boa para imaginar, hein? Que a gente é o quê? Mulher. Gente, mesmo estando em outra cultura, mulher é mulher. Vem ela, aquela quenga desgraçada. Não fala, mas pensa. Né? Olha lá, ó. 5, né? 6, agora está com o 6º. Que absurdo. Será que alguém vai apedrejar essa mulher, não? Não é assim?
Então, eu fico imaginando como é difícil a gente encarar o olhar de rejeição. O olhar como se você fosse uma leprosa. Só você sabe o que as rejeições que você já viveu até aqui te causaram. E só você pode decidir o que você vai deixar ela continuar fazendo com você. Ou ela vai te empurrar para você ir além, confiar que não é o homem que diz quem você é, mas é Deus quem diz que você é. Ou você vai ficar restringida ao coitadismo. Ó vida, ó céus, ó azar, ninguém me gosta, ninguém me ama, ninguém me aceita. Gente, a partir do momento que nós sabemos que em Jesus nós somos plenamente aceitas, vamos parar com esse mimimi de vitimismo. Entendeu? Vamos nos apoderar, vamos mergulhar, vamos deixar Deus curar a ferida feita pela rejeição. A Helena, é fácil dizer, mas não é fácil viver. Mas dá o primeiro passo, gente. Na verdade, se a gente for olhar as nossas condições, a gente não tem condição para nada, não. Mas quem nós recebemos quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador? O Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, a principal função dele é, primeiro, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Você só conhece Jesus como seu Salvador porque o Espírito Santo te apresentou Jesus. Não foi o seu intelecto. Você foi convencido por uma obra do Espírito em você. E aí você creu e você recebeu o sacrifício de Jesus suficiente para a sua redenção. A partir desse momento, você recebeu uma marca, um selo. Você foi selada para o dia da redenção. Então, quando o Espírito for visto em você, a marca, o selo do Espírito, essa é resgatada, essa é regenerada, essa aceitou o sacrifício. Vocês estão entendendo? Mas não apenas para isso. Jesus mesmo disse, eu preciso de ir, porque se eu não for, ele não virá e não ensinará a vocês todas as coisas. O Espírito Santo habita em nós e ele, como diz o texto de João 4, diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele continua, e eu serei nele uma fonte a jorrar. Esse movimento da fonte a jorrar é o Espírito Santo. Ele produz frutos em você. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Ô, gente, você pensa que você produz isso na sua força? Agora, você precisa de desenvolver esse fruto. Então, como é que acontece? Você se expõe. Você se expõe ao Senhor. Você se rende, você se entrega, você se achega. E Ele faz em você. E aí, quando acontece essa obra, você vai caminhando, caminhando, caminhando. Quando você pensa que não, você olha, ó, ela me falou isso e eu não estou com vontade de dar uma voadora nela. Só pode ser o Senhor. Você vai começando a constatar que Deus está fazendo uma obra que você não era suficiente para fazer sozinha. Gente, na nossa boa intenção, a gente até consegue caminhar um tempo. Mas na hora do problema, na hora que a adversidade chega, na hora que a crise chega, tudo balança. Aí o que está dentro sai para fora. E aí é que você vai saber se o fruto do Espírito está sendo forjado em você ou se você é só igual a figueira. Só folha, sem fruto. Essa mulher veio debaixo de uma rejeição, querendo conversar com ninguém, querendo encontrar com ninguém, querendo ser querida por ninguém, querendo dar satisfação para ninguém. Quem se identifica com ela? Não tem dia que a gente está assim, gente? Quero ver ninguém, não quero dar satisfação para ninguém, quero falar com ninguém, minha bateria social está baixa, não vem me importunar, não vem me encher a paciência, não. Tem gente que para de vir na igreja porque não quer encontrar o povo. Isso é de Deus, gente. Por que ela estava assim? Porque ela ainda não tinha se encontrado com Jesus. Mas você já se encontrou com ele, então por que você está assim? Vocês estão entendendo? Muito bem. Quando ela encontra com Jesus, e Jesus puxa papo, ela sabia da cultura. Samaritano e judeu não se dão, não se conversam, tem papo. E ele fala com ela assim, dá um pouco de água. Era tão absurdo o que ele estava pedindo, que ela vira para ele e ela pergunta assim, cadê a sua vasilha? Porque ela sabia,
se ele bebesse na vasilha que ela tinha, que ele ia ficar impuro. Com o que o senhor vai tirar a água? O poço é fundo. Como que o senhor me pede, sendo judeu, a mim, samaritana, para dar de beber? Cadê a sua vasilha? E essa mulher, ela começa a ter um dos diálogos mais desconcertantes com Jesus. Ela era tupetuda, gente. Gente, essa mulher era muito tupetuda. Alguns estudiosos acreditam que esse era o motivo dos repúdios. Muita gente pensa que ela era repudiada pelos maridos, talvez pela prática do adultério. Mas, o que, naquela época, gente, não sei se vocês lembram, Jesus até colocou um limite no adultério, porque adulterava por qualquer coisa. Queimou arroz, carta de divórcio. Encheu a paciência, carta de divórcio. Sabe, a mulher era repudiada e ficava vulnerável. Então Jesus falou, não, você não vai dar carta de divórcio à toa, não. Vocês vão dar carta de divórcio quando houver relação sexual impura, adultério. Não é assim, não. Ele colocou aquilo para colocar um freio, gente, porque o divórcio estava correndo solto. Ah, não vou mais com a cara dela, carta de divórcio. Alguns estudiosos acreditam que ela talvez sofresse tanto repúdio porque falava demais. Perguntava demais, reclamava demais, tinha razão demais, enfrentava os caras. Nessa cultura, enfrentar um homem é ruim, hein? Sabe aquela mulher inoportuna? Vai lá, fulano, fazendo, você não me manda. Insubordinada, carta de divórcio. Porque, gente, ela faz umas conversas com Jesus que as mulheres não ousariam fazer. As mulheres daquela cultura, daquela época, não ousariam fazer. Ela começa, a mulher, no verso 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Tupetuda ela, né? Ele era homem. Estava se dirigindo a ela, não era nem para dirigir a palavra para ela. Ele era homem e era judeu. E ela vai e responde na lata. E Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando. Olha a paciência de Jesus, gente. Você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde. E o poço é muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, continua. Você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aí ela fala, por favor, Senhor, me dê dessa água. Olha isso, gente. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí Jesus viu para que nível que estava levando a conversa, falou assim, vai buscar seu marido. Preparando o checkmate, vai buscar seu marido. Não tenho marido. É verdade. Você não tem marido. Você teve 5 maridos. E não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Uau. O Senhor deve ser profeta. Mudou a conversa. Passou do desaforo para a investigação. O Senhor deve ser profeta. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Ela foi para a teologia. Gente, uma mulher está conversando com um homem que ela acabou de dizer que é um profeta. Mulheres não podiam se assentar para aprender dos homens. E ela começa uma discussão teológica com Jesus. Me explica, já que o senhor é profeta, me explica aqui. Essa mulher, que tinha uma vida torta, ela estava buscando respostas para uma série de perguntas de cunho religioso, para perguntas que se relacionavam à fé. Ela falou, já que eu estou com um profeta diante de mim, eu não vou perder a oportunidade de aprender. Eu quero saber o que é a verdade, para onde eu caminho.
Qual é o lugar da adoração? Porque eu quero ser uma adoradora. Se ela não quiser ser uma adoradora, se ela não quisesse adorar a Deus, ela não estava preocupada qual que é o lugar certo de adorar. Me responde. Vocês falam que é lá em Jerusalém, mas eu aprendi a minha vida toda que é aqui. Qual é o lugar? Para que ela quer saber? Mesmo ela estando com aquela vida, tinha uma sede dentro dela. Oh, aleluia! Gente, aquele que tem sede será saciado. Sabe o que está matando a gente? Não é a decepção. Não é a gente trabalhar e não ver o resultado do nosso trabalho. Não é a gente ser traído, enganado por aquelas pessoas que a gente mais investiu. O que está nos matando é a nossa falta de sede. A gente busca solução no psiquiatra, no remedinho, mas a gente não bebe da fonte da água da vida. A gente exerce liderança, a gente lidera grupos de mulheres, a gente conversa com outras mulheres, mas a gente vive na superfície. A gente continua buscando a água do poço e não da fonte de água viva. A gente busca a nossa alegria no entretenimento. A gente busca sarar as nossas feridas só com o encontro das samaritanas. Gente, esse encontro, isso que Deus plantou no coração da pastora Cris, é o catalisador, é o combustível para incendiar vocês de busca pelo Senhor, não apenas nos encontros que acontecem um mês sim, um mês não. É para buscar o Senhor todo dia da vida. Gente, a gente não busca, vamos ser honestos. A gente não busca, principalmente nessa nação, gente. Principalmente nessa região. É incrível quando você vem ali do centro dos Estados Unidos, que é o cinturão da Bíblia, e você vem para essa região do norte. Mamon governa. Mamon governa nesse território. As pessoas sacrificam famílias, sacrificam casamentos, sacrificam serviço ministerial no altar de Mamon. A gente quer ter mais uma coisinha, mais uma bolsinha, mais uma brusinha. A gente quer ter um carro melhor. A gente quer morar numa casa melhor. Gente, não tem nada de pecaminoso em você desejar melhorar na vida, não. Mas tem tudo de pecaminoso quando você substitui Deus pelas coisas. A gente está num momento da nossa cultura, da nossa vida, como o mundo, não apenas aqui na América, como no mundo, que a gente vê a igreja como um supermercado. Walgreens ou CVS? Bom, Walgreens tem mais produto, deixa eu ir lá. Mas CVS, eu não acho os produtos que eu quero. Essa igreja, que bacana, tem um louvor bacana. Ô, gente, a gente vem para o culto assistir o culto. Quem diz que culto é para assistir? Culto é para você vir para cultuar. E a gente vem para a igreja e tudo, mas a gente vem pelo social, porque a gente não tem família aqui, então a gente quer ter um relacionamento social na igreja. A igreja é mais do que isso, gente. O relacionamento social e a irmandade, ela vem como uma consequência de sermos filhas do mesmo pai. E temos um relacionamento com esse pai. Porque senão, gente, é só religião. É só religião. Você entra e sai da igreja e não muda nada. Eu estou falando porque muitos anos eu andei na igreja assim. E aí o que acontece? Nós nos tornamos escravos do sistema, escravos do dinheiro, escravos de Mamon. E quando a coisa fica dura, a gente perde o schedule, a gente culpa Deus. Deus? Ele fica com as suas sobras. Você acha que ele te deve alguma coisa? E isso, gente, está nos adoecendo. Porque a gente está bebendo do poço. E quem bebe do poço torna a ter sede. Você tira férias, já está pensando nas próximas. Você compra uma bolsa nova, já está pensando na outra. Você comprou uma roupa nova, você quer mais. E eu não sei se você conhece ou observa, as pessoas trabalham muito, trabalho, para comprar quinquilharia. Poucas pessoas conseguem construir algo sólido.
um patrimônio sólido. Não, você trabalha para pagar aluguel, trabalha para, às vezes, mandar dinheiro para alguém no Brasil e trabalha para comprar quinquilharia. E cansa, e trabalha, e você tem um tanto de bugiganga, e aí, quando chega na adolescência dos seus filhos, todo mundo vai para a droga. O que eu fiz de errado, Deus? Vocês estão entendendo, gente? E aí a gente entende porque tantas vezes a gente continua capengando. Porque a gente está bebendo a água errada. E Jesus deu a dica para essa mulher. Olha, aqui, tá bom, nós estamos aqui. Tem esse poço aí, Jacó. Jacó cavou o poço. Bacana, não é, gente? Mas o poço é um trabalho do homem. A fonte é um trabalho de Deus. Meu Deus! Então, por mais que você se abasteça no trabalho do homem, isso não vai te curar, minha linda. Isso não é suficiente. Por isso que, às vezes, a gente empenha, faz encontro, faz acampamento e tudo, e você vem, você recebe, você fica cheia. Mas na quarta-feira da semana seguinte, você já está vazia de novo. E a gente não fica cheia para ficar inchada. A gente fica cheia para transbordar. A gente fica cheia para nutrir e matar a sede de outras pessoas. A gente é a vasilha, sabe? Para Deus ir lá, encher dele e usar a sua vida para ir tirar a sede de outras pessoas e revelar a outras pessoas. Ela buscou respostas. Ela buscou conhecer o que Jesus pensava. A gente sempre fixa, né, que ela se transformou na primeira evangelista de Samaria. A gente foca no sucesso, no resultado. Mas a gente esquece o que ela fez para chegar no resultado. O que ela fez? Ela buscou respostas em Jesus, em mais ninguém. Ela quis ouvir o que ele tinha para dizer. Eu quero te perguntar, minha linda, você tem buscado respostas em Jesus? Você quer saber o que ele pensa? Então, por que você não abre a Bíblia? Se a gente quer conhecer a Deus, por que a gente não lê a Bíblia, gente? É uma hipocrisia. Se vem um profeta aqui no culto das samaritanas, tem gente saindo pelo ladrão, tem um telão lá fora. Por que não? Vamos lá ver o profeta. E a gente quer sentar na frente para a gente receber a palavra do profeta. E a gente vem orando, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas a gente não abre a Bíblia. Ele quer falar com você todo dia. E ele quer falar com você pessoalmente. Sem o profeta. Quando Deus quer usar o profeta te acha. Deus sabe o seu endereço. Ele te acha. Deus sabe o seu telefone, sabe onde você trabalha, sabe onde você mora. O profeta te acha. Mas a gente anda atrás dos profetas, mas não abre a profecia. Tudo que a gente precisa saber sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, tudo que a gente precisa como alimento para nutrir a nossa fé, para robustecer a nossa fé, para curar as nossas feridas, para nos aproximar do amado das nossas almas, para revelar Jesus Cristo a nós, está no livro sagrado, as Escrituras sagradas. Mas a gente prefere ouvir o coaching, que passa a mão na nossa pereba. Gente, o coach é maravilhoso quando ele ocupa o lugar dele. Amém. Quando ele te treina, quando ele te habilita a desenvolver ferramentas para você ser um profissional melhor. Mas só o Evangelho de Jesus Cristo é cura para a humanidade. Não tem outro caminho. Mas a gente está aí. A gente está sempre lidando com uma onda. Antes era o Evangelho da prosperidade. Vem para Deus que você vai ser rico. Vem para Deus que Ele vai te prosperar. Vem para Deus que Deus te fez cabeça e não cauda. Deus vira quase o seu servo, ao invés de você ser servo de Deus. E esse evangelho contaminou a todos nós. Quer você queira ou não, quer você admita ou não, a gente começou a associar bênçãos materiais com a bênção de Deus. Não tem nada a ver. Porque senão Jesus era um miserável, um endemoniado. Porque ele nasceu no lugar onde come bicho. Até isso eles tentaram mudar. Não, Jesus era uma profissão nobre, carpinteiro. Ô, gente, vamos parar de forçar a barra. Não, o burrinho era a BMW da época. Não, gente, a BMW da época eram as bigas romanas com os cavalos por sangue. Jesus voluntariamente se esvaziou no modelo contrário de Satanás.
Satanás já era, coberto de pedra preciosa, ungido para cobrir, querubim da guarda, que andava entre as pedras afogueadas. O bicho já era glamuroso, chamava Lúcifer, anjo de luz. Imagina o resplendor do bicho. Mas não bastou ser isso tudo, não. Quis ser mais. E é isso que governa as nossas prioridades no dia. A gente quer brilhar mais, a gente quer ter mais seguidor no Instagram, a gente quer ter um ministério proeminente. E a gente começa a usar o nome de Jesus, a gente começa a vender Jesus igual Judas. É duro, né, gente? Mas eu preciso dizer a verdade. Eu preciso dizer a verdade. Sabe por quê? Porque o que parece estar nos curando, está nos matando. O que parece ser solução é doença. O que parece ser resposta é manipulação do diabo. Gente, não é à toa que ele é chamado de o enganador. Você acha que enganador vai dar para você alguma coisa que parece feia? Que parece ruim? Não, gente. O espírito do engano é esse. Vocês que vivem na América, vocês sabem o que é a cópia de uma fruta? Igualzinho, não é, gente? Igualzinho. Você fica olhando e pensa assim, gente, é de verdade? Você tem que pegar para saber o peso, né? Muitas você fica na dúvida. Flor, a mesma coisa. Você fica, olha, dependendo da flor, você tem que tocar. E, às vezes, até tocando, você fica na dúvida. Isso é engano. Parece que é a verdade, mas não é. E o que faz a gente discernir entre a mentira mortal e a verdade que liberta? As Escrituras Sagradas. Ela é farol. Ela discerne, sabe? Ela separa o que é certo o que é errado. Tem umas coisas aqui que estão tão claras, mas tão claras. A palavra de Deus diz o quê? Não toca trombeta diante das suas obras. Mas hoje o que mais tem, quando a gente faz boa obra, posta no Instagram para ver como é que a gente é bonzinho. A gente não é bonzinho, não, gente. A gente é ruim. A gente é ruim mesmo. Sabe aquela história que Jesus falou na carta à Laodiceia? Você pensa que você é rico, mas você é miserável. Pobre, nu. Cego, pobre, nu. Cego, pobre, nu. Mas por que eles achavam que eles eram bem? Porque tudo no material estava bom. Laodiceia era uma cidade que produzia lã negra. Então, vestia o pessoal com uma lã chique, que não tinha em qualquer lugar. Jesus fala, vocês estão confiando na lã? Ele usa a analogia da riqueza da cidade para falar, vocês estão nus. Era uma cidade conhecida porque produzia remédio para os olhos. Vocês estão cegos. Era uma cidade conhecida porque tinha águas termais. E essa água termal era morna. Por isso que ele fala, vocês são mornos e estou a ponto de vomitar-te. Ele usa toda essa ilustração. Vocês são ricos por causa das coisas que a cidade dá para vocês? Não, vocês são pobres. E eu aconselho que vocês comprem de mim. Colírio, vestes brancas. A resposta está nele, gente. E é isso que Jesus fala para essa mulher. Se você continuar nessa vida, se você continuar fazendo as mesmas coisas, se você continuar bebendo da água desse poço, você vai tornar a ter sede, você vai ter que sempre voltar aqui. Isso é a coisa natural. Essa é o poço que o Jacó fez. Mas eu quero te revelar algo mais. Eu quero te revelar algo que esse poço não pode te dar. Eu quero te revelar algo que a sua vida cotidiana, o seu trabalho, a sua família, mesmo que seja tão amada, dada por Deus, presente de Deus, não é suficiente para te saciar. Eu quero te dar alguma coisa que o seu emprego, o seu status, os seguidores no Instagram não são capazes de te dar. Eu quero te dar uma coisa que o aplauso humano não pode te dar, que o reconhecimento humano não pode te dar. E eu não quero só saciar a sua sede. Eu tenho um projeto para você. Eu quero fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando ela recebe essas respostas de Jesus, e aí começa um diálogo de alto nível teológico, Jesus chega para ela e fala assim, pois é, eu sei que vai vir o Messias. Quem esperava o Messias, gente, não eram os samaritanos, os Messias, quem esperava eram os judeus. Mas ela já estava de olho naquilo que os judeus queriam. Ela fala assim, eu sei que o Messias vai chegar e ele vai nos ensinar isso tudo. E Jesus vira para ela e fala assim, eu sou. Gente, Jesus quer se revelar a você pessoalmente.
Eu posso vir aqui, a Cris pode vir aqui, a gente pode contar para vocês todas as experiências que a gente já teve com Deus. E você vai sair daqui transbordando, sabe? Você vai sair daqui encorajada, você vai sair daqui alegre, mas nada te transforma mais do que a sua experiência pessoal com Ele. Quando Ele olha nos seus olhos e fala assim, eu sou Helena, eu sou Cristiane, eu sou Vera, eu sou Priscila, eu sou Maria, eu sou Tereza, eu sou Fernanda, eu sou Renata, eu sou a fonte da água da vida. A paz que você procura está em mim, a alegria que você procura está em mim, o perdão que você procura está em mim, a capacidade para vencer as suas dores está em mim, a purificação dos seus pecados está em mim, essa situação que você está vivendo com o seu filho está em mim, a solução, o alívio, o refrigério. Gente, ele falou assim, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou a porta. Eu sou a fonte, e ainda assim a gente busca caminhos alternativos, e ainda assim a gente busca tantas outras portas e janelas, e ainda assim a gente continua buscando. Até quando, gente? O que vai precisar de acontecer na nossa vida para nós nos voltarmos radicalmente, inteiramente, apaixonadamente, até encontrar Jesus? O que vai precisar de acontecer mais? Quantas bolachadas mais você vai precisar de levar? Quantas decepções mais você vai precisar de sofrer? Quantas facadas nas suas costas você vai precisar de sofrer para finalmente se render e falar, Senhor, eu não dou conta? O povo ficou zanzando no deserto 40 anos. Por quê? Porque não acreditou que Deus era suficiente para colocar eles para dentro da terra. Eles olharam o cenário pela perspectiva humana. Tem gigantes na terra. A terra é rica, a terra é abundante. Realmente é como o Senhor falou. Ela jorra leite e mel, ela mana leite e mel. Ela é uma terra maravilhosa. Mas tem gigantes na terra. Nós seremos como gafanhotos aos olhos deles. E Josué e Caleb, não! Eia, subamos, o Senhor nos entregará. Josué e Caleb conheciam o Senhor. Os outros só se relacionavam com Deus por terceiros. Fala, Moisés, o que é para fazer? Eles não conseguiam ver. Em nenhum momento eles trouxeram à memória os grandes feitos do Senhor quando executou juízo sobre o Egito. Os grandes feitos do Senhor quando se manifestou no Monte Sinai. Ele abriu o mar. Esse povo passou a pé seco. Será que eles não viam que Deus tinha poder? E eles decretaram a sua sentença quando eles falaram com a boca deles, seremos como gafanhotos. E Deus falou assim, é pela palavra aí, ó. Por que vocês vão falar? Vocês vão morrer como gafanhotos. Quantas vezes nós decretamos com a nossa própria boca? Ah, mas tem jeito não, aí. Eu vim aqui, eu tenho que trabalhar muito mesmo. Você está decretando. Eu conheci um motorista de Uber que levou a gente de Neric para uma outra cidade. E ele veio conversando com a gente. Ele está aqui há 5 anos. E ele virou para a gente e falou assim... E a gente... você está aqui há quanto tempo? Ele não sabia que a gente era pastor, nem nada disso. Há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 5 anos. Vim do interior de São Paulo com a minha esposa e tal. E eu falei assim, como é que tem sido a sua vida aqui? Ele falou assim, aqui se trabalha muito. Se trabalha muito mesmo. Todo mundo aqui é muito ocupado, uma vida muito ocupada. Mas eu tomei uma decisão. Eu estou aqui há 5 anos, eu conheço 30 estados. Eu trabalho muito, pauso e desfruto. Trabalho muito, pauso e desfruto. Eu não sou escravo do dinheiro, não. Ele que é meu escravo. Eu falei assim, cara, você entendeu. Você entendeu. E ele falou assim, eu estou muito ligado. Meu filho nasceu aqui no meio da pandemia e eu e minha esposa estamos traçando uma estratégia, porque a gente não quer deixar ele por aí sendo criado pela nação, não. A gente vai se responsabilizar pela educação desse garoto. Para ele ser um homem de valor. Eu falei assim, entendeu? Não entrou na rodinha do hamster. Não virou um cachorrinho de Satanás. Muitas dores que a gente carrega nas costas, gente.
a gente traz com a nossa própria mão. Com as nossas próprias escolhas. Escolha confiar. O Deus a quem você diz que serve, manda você descansar. Trabalha 6 dias e no 7º você descansa e dedica-se a mim. Dedique-se a mim. Hoje tem tanta gente que não quer servir na igreja pequena, quer servir na mega igreja. Não quer servir a Deus, não. Vamos mandar real? Quem quer servir a Deus, serve onde é necessário. Não onde é visto. Isso é usar o nome de Jesus para se dar bem. Tem gente, em outra ocasião, eu e o João Lúcio fomos buscados numa cidade aqui nos Estados Unidos e levados para uma outra cidade, porque eu ia pregar lá. Então, o cara tinha que dirigir com a gente 2 horas dentro do carro. Era uma pessoa da igreja que veio buscar a gente. E, na ida, ele foi falando com a gente que ele era o guitarrista da igreja, o único instrumentista que a igreja tinha. E aí ele estava lá, levou a gente e falou assim, não, eu sou o instrumentista da igreja e eu e a minha esposa estamos cuidando dos adolescentes e a gente está servindo lá. Eu falei assim, que bênção, glória a Deus que vocês estão ajudando essa igreja. É uma igreja pequena, pastora, mas assim, é um povo apaixonado por Jesus e Deus está acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Glória a Deus, bendito seja Deus. E ele falou assim, o pastor emprestou uma dependência da igreja para eu, nos dias da semana, ensinar instrumento para outros adolescentes que queiram aprender, né? Porque aí a gente vai semear e trazer outros músicos para a igreja. Que bênção, glória a Deus. Na volta, a conversa já mudou. Na volta, ele virou para mim e falou, escuta, como é que é o sistema para... a senhora está indo lá para a Lagoinha Orlando? Eu vou para a Lagoinha Orlando, eu vou pregar lá daqui 1 semana, mais ou menos. Aqui, como é que é o sistema lá de audição? Eu falei assim, eu não sei muito bem como funciona o sistema de audição, não. Pelo que eu sei, a audição é feita entre os membros. Não, é porque eu estou querendo ir para lá. Eu falei assim, que a Lagoinha Orlando já está bem de músico. Essa igreja precisa de você. Deus te mandou ir para a Lagoinha Orlando? Ou você quer ir porque dá mais status? Gente, essa é a motivação do coração de muita gente aí fora. Que não seja a sua. Sirva onde há necessidade de serviço. Sirva onde falta obreiro. Sirva onde Deus quer que você sirva. Deus quer o serviço, mas muitos querem ser vistos. E essas coisas, eu estou citando aqui, gente, como um único exemplo, porque é isso que nos adoece. Você pega coisas que Deus não mandou você pegar. Por vaidade, por carência, por necessidade de aprovação humana. E quando você pensa que não, você está pior do que você estava antes. Arrebentado, sugado, decepcionado, frustrado. O pastor me decepcionou. Tinha que decepcionar mesmo. Você colocou ele no lugar que Deus tinha que ocupar. Vocês estão entendendo, gente? Essa mulher se voltou para Jesus. Ela quis respostas de Jesus. E quando ele dispara, eu sou. Eu que falo contigo. Sabe o que ela fez imediatamente? Ela deixou o seu cântaro. O que era o cântaro? Era o lugar onde ela ia buscar suprir a sua necessidade. Dava para carregar água na mão, gente? Ela precisava de um lugar para ser o depósito de água que iria suprir a sua sede, fazer a sua comida, permitir que ela organizasse a sua casa, certo? A primeira atitude que ela toma nos ensina tanto. Ela abandona o cântaro. Ela confiou de que aquilo que ela tinha recebido era mais importante, era mais urgente do que conseguir saciar a sua sede e servir a sua própria casa. Ela abandona os seus próprios recursos. Como nós queremos ter o controle? Ainda mais a gente que é mulher, né, gente?
Nossa, Deus. A gente gosta de sentir que as coisas estão no controle. A gente tem dinheiro para pagar as contas, os filhos estão tudo do jeito que eu quero, as noras estão tudo do jeito que eu quero. Tem uma coisa boa para ensinar a gente que a gente não tem controle nenhum, é filho. Você pensa que você tem controle sobre o seu filho? Você acha que você pode proteger o seu filho? Você acha mesmo? Eu aprendi isso com o Miguel com 2 anos de idade. Miguel, eu fui buscar ele na escolinha. Tinha uma escada, no fim da escada, um platô, e ele vinha correndo no platô, toda vez que me via. Eu subi na escada, sentei na escada e fiz assim, vem na mamãe! E ele veio correndo. Como ele sempre vinha, quando faltava pouco para chegar até mim, ele estava à distância de um braço. Ele tropeçou, eu tentei segurar ele escapou da minha mão, ele foi com a testa no chão, na minha frente, aqui, ó. Eu não pude fazer nada para evitar. Quando eu levantei ele, diante dos meus olhos, o galo cresceu na cabeça dele, assim, ele ficou meio tonto. E eu fiquei desesperada. Miguel, Miguel, Miguel. Naquele dia, eu vi que eu não era suficiente. Naquele dia, eu entendi, meu Deus, por que eu abri os braços? Por que eu encorajei ele de correr? Por que ele tropeçou? Por que eu não pude alcançar? Eu fiz de tudo para alcançar. Foi tão rápido. Ele foi de testa no chão, um garotinho. Ele não tinha 2 anos completos ainda. Eu fiquei arrasada. E eu chorava, e ele chorava, e eu chorava, ele chorava, e eu chorava, e o João tentando consolar nós dois. E naquele dia Deus começou a falar, larga o controle. Controle é coisa de Jezabel. A samaritana perdeu o controle. Largou o cântaro. E correu para a cidade. Ela foi de encontro àqueles que a rejeitavam. Ela foi de encontro àqueles que a julgavam, que a discriminavam. É isso que a obra de Jesus faz. Ele faz a gente amar e anunciar as boas obras a quem não gosta da gente, a quem rejeita a gente. Não entra, não atinge mais, não paralisa mais. Porque a gente sabe que a gente recebeu uma revelação e a água que Ele nos dá para beber nos cura de tal forma que você enfrenta qualquer coisa. Não é que você vai parar de sentir, não, gente. A gente é humano. E a gente está num modelo imperfeito, a nossa carne é falha. Você vai sofrer? Vai. Você vai sentir? Vai. Vai chorar? Vai. Mas isso não vai te matar, nem te paralisar. Isso não vai virar amargura. Isso não vai virar câncer. Isso não vai te adoecer. Isso não vai fazer você deixar Deus. Isso não vai deixar você inútil para anunciar as boas novas da salvação. Satanás é assim, ele mantém a gente entretida com coisas, com conquistas, terrenos, com títulos terrenos, com aplauso das pessoas. E ele vai te anestesiando com isso. Ele vai te enebriando, ele vai te drogando. E você vai pensando assim, Deus está me aprovando, ó, Deus está me aprovando. Mais um seguidor no Instagram, Deus está me aprovando. As pessoas estão me convidando, ó. Deus está me aprovando. Fiz a audição lá na mega igreja, eu passei. Deus está me aprovando. Engano. Jesus nunca disse que o caminho dele era o caminho de sucesso. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é nessa morte, para nós mesmos, para os nossos interesses escusos, para a nossa espiritualidade fake, é que nós nascemos, é que nós rompemos, é que a gente larga o cântaro e a gente vai viver o projeto e a proposta de Deus para nós. Ela recebeu uma revelação tão grande de Jesus que ela não pensou em mais nada. Ela não pensou que ia falar sobre ela. Ela não pensou na cara feia dos discípulos que estavam chegando e já acharam esquisito ele estar conversando com ela. Tinha um clima tão forte rolando ali que nem os discípulos ousaram perguntar.
Eles olharam para o que ele está conversando com ela. Mas ficaram sem entender. E ela se tornou uma anunciadora. Agora, o que é interessante, ela vai e ela começa a anunciar, e a contar, e a convidar o povo. Ela começa a convidar o povo, vão, eu conheci um homem que ele disse tudo o que está acontecendo comigo. Vamos, eu vou mostrar para vocês. Ela foi uma ponte. Mas quando você vai lendo o texto, você vai percebendo que depois que esse povo vem, eles mesmos começam a conhecer Jesus. E eles falam assim, agora nós acreditamos. Não apenas porque você nos contou, mas porque agora nós o conhecemos. Vocês estão entendendo, gente? Você é a samaritana. O projeto de Deus não é apenas sobre você e para você. Ele te alcança, te regenera, te revela quem Ele é, te diz que aquilo, tudo que você está fazendo com tanto empenho, não é suficiente para tirar a sede interna que você tem. Só Ele pode. Ele se revela como Messias, como solução, como salvação. E quando ela entende isso, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Contar. Ela tem que contar. E para você contar, minha linda, você não precisa ter uma igreja, não. Você não precisa ter sabe? Eu tenho um rebanho. Deus me entrega um rebanho. Não, começa a fazer com a sua vizinha. Começa a ser solução na vida da sua manicure. Começa a ser resposta e boca de Deus na vida da pessoa que te atende lá na padaria. Que você vê todo dia. Gente, por que a gente persegue seguidores no Instagram, mas não persegue as almas que estão indo para o inferno? Por que a gente não vai buscar aqueles que estão se perdendo? Por que você não sai de casa e fala, Senhor, quem o Senhor vai colocar hoje no meu caminho para que eu seja uma fonte a jorrar para a vida eterna? Às vezes você veio para os samaritanos decepcionada, paralisada, enraivecida, entristecida, com ódio, com dificuldade de perdão. Eu quero dizer para você, você está precisando de ter aquele encontro à beira do poço. E você está precisando de abandonar o cântaro. Perde o controle. Para de querer controlar o seu chamado. O nosso chamado é para ser cumprido do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer. Desista das expectativas de sucesso terreno, gente. Se você quer ter realmente utilidade no reino de Deus e ser resposta de Deus na vida de outras mulheres, ter a sua sede saciada e ser uma fonte na vida de outras pessoas, gente, não tem nada que gere mais alegria na vida do que viver o seu propósito em Deus. E as pessoas, mas qual que é o meu propósito? Gente, que pergunta ridícula. O seu propósito é anunciar quem o Senhor é. Oh, aleluia! Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Esse é o propósito, que o nome do Senhor seja anunciado, glorificado, e que o inferno seja saqueado. É só para isso que a igreja está na terra, gente. Ide, fazei discípulos. Passa adiante o que vocês receberam. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou voltar para buscar vocês, e aí vocês vão saber o que é alegria de verdade. É isso. A nossa esperança é a volta do Senhor. A nossa esperança é Ele. Ele vai ajustar todas as coisas que o governo não consegue, que o sistema não consegue. O sistema jaz no maligno. O diabo, gente, o mundo foi entregue a Satanás. O dono é Deus, mas ele está arrendado por Satanás. O Senhor vem aí reivindicar o que é dele. Agora, a gente está aqui no território inimigo para ser luz, para ser sal, para anunciar. Tem jeito. Você não precisa continuar servindo a Satanás. Mas o que a gente está fazendo? Cobiçando o que Satanás dá. Vem cá. Olha os reinos desse mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele continua fazendo a mesma proposta. Só que ele fala assim, pega esse part-time. Vai te dar mais condição de você dar uma vida melhor para os seus filhos.
prostrado me adorares. Aí chega no dia de ir para a igreja, nossa, estou arrebentada. Estou arrebentada. Senhor, o senhor entende, não entende, Senhor? Hoje eu vou assistir pela internet. Gente, o diabo não é óbvio não, bobinha. Ele sabe como é que põe a mesa para te seduzir. Vem, Helena, mais uma bolsinha. Vem, Helena, vamos dar um upgrade. Chega de Michael Kors, vamos para Louis Vuitton, você merece. E assim você vai, de coisinha em coisinha, vitória em vitória. Quando você pensa que não, você está toda alanhada. Você tem um tanto de coisa, tem um carrão, está morando numa casa boa, seus filhos estudam numa escola boa, mas tem um vazio enorme dentro de você. E você está se esquivando das pessoas ao meio-dia no poço. E eu oro para que Jesus esteja lá te esperando. Porque um dia, gente, a porta vai ser fechada. Tem uma música da Ludmilla que fala muito comigo. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Ela fala, a música fala, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Não deixe que te roubem a coroa. Receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a graça. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. É um convite. E o Senhor te convida hoje, minha querida. Jesus te deu vida, te deu saúde. Respira fundo aí. Bom, né? Você é uma sobrevivente do Covid-19. Quantas pessoas foram embora? Você está aqui. Deus te dá vida. Você só acordou hoje porque o fôlego de vida do eterno está sobre você. Você não pode impedir um AVC. Você não pode impedir um infarto. Você não pode impedir uma morte súbita, um atropelamento. Você não pode impedir. Quem está impedindo isso é Deus. Você tem força para trabalhar? Quem te dá é Deus. Ele tem te guardado nessa terra. Mas você não reconhece que é Ele. Quantas vezes, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente logo pragueja. Quantas de nós, mesmo tendo provisão, vida, saúde, trabalho, quantas de nós, quando uma coisa dá errado, questiona Deus. Por que o Senhor permitiu? A gente nunca para agradecer, mas para reclamar. Por que isso acontece? Porque a gente está bebendo da água do poço. Mesmo Ele já tendo se apresentado como fonte da vida. Você já recebeu a revelação, gente. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega a Jesus Cristo? Tem alguém aqui assim? Então, todo mundo que está aqui um dia levantou a mão e falou, Jesus, eu creio que o Senhor é Filho de Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Todo mundo aqui já fez essa oração?
Pois é, gente. Então você já foi apresentada à fonte. Por que você está voltando para o poço? Por que você está confiando no cântaro? Por que você está apegada ao meio-dia, evitando as pessoas que te feriram? O Senhor quer te libertar, minha linda. Quer te fazer livre, ousada, cheia de autoridade, de poder nele. Para você começar a vencer as suas batalhas dentro de casa primeiro. Resolver as suas questões dentro de casa. E transbordar. Ela transbordou. Ela transbordou. Uma mulher, numa cultura extremamente restritiva às mulheres, uma mulher, transformou uma cidade. E Jesus não estava nem um pouco preocupado qual era a origem daquele povo. Aquele era o prenúncio de que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para reconciliar toda pessoa que crê a Deus Pai. E nós estamos nos desviando da nossa principal missão. E aí nos frustramos, nos decepcionamos, nos machucamos. E aí, quando a gente machuca, o que a gente faz? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais vou me entregar, nunca mais vou amar, nunca mais vou cuidar. Ninguém vai me ferir mais. Você pensa que você está se protegendo? Você está se isolando. É um jeito de morrer mais devagar. Porque nós não somos feitos para viver isoladas. Nossa essência é transbordar. E quando você vê Deus trabalhando na vida de alguém, através da sua vida, apesar de você ser tão limitada, imperfeita e humana, uma alegria indizível toma conta do seu coração. E você vive uma vida com propósito. Não uma vida autocentrada, não uma vida egoísta, não uma vida no modelo de Satanás, mas uma vida abundante, que ninguém pode deter, que flui, flui, flui. Então, que o Senhor deixe, minha linda, o Senhor curar o seu coração. Eu não sei em que parte da etapa que você está. Talvez você esteja ao meio-dia, evitando aquelas pessoas que te feriram, que te olharam torto, que te desprezaram, que te rejeitaram, que te julgam, que te apontaram o dedo, falaram, nunca você vai dar certo. Você está se esquivando delas, ou então querendo mostrar para elas que você está certa. Elas vão ver. Eu vou me vingar. Eu vou vencer. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Ou então, talvez você esteja achando estranhíssimo o que Deus quer fazer. Gente, porque quando a gente é decepcionado pelo homem, a primeira pessoa que leva a culpa é Deus. Como que o Senhor permitiu? Por que você permitiu, Senhor? Estou servindo o Senhor, meu marido me traiu. Como é que o Senhor me permitiu? As minhas mulheres lideradas lá na igreja, o pessoal que eu mais investi, se juntaram contra mim, me tiraram do meu cargo. O Senhor permitiu por quê? Que Deus amoroso é esse? A gente questiona Deus. Quando Marta viu Maria aprendendo de Jesus e Jesus deixando ela aprender, não te importas? Que minha irmã está me deixando de servir só? A gente culpa Deus, Deus é o culpado. Seu filho desviou, Deus é o culpado. Seu marido te traiu, Deus é o culpado. Seu pastor te decepcionou, Deus é o culpado. Eu não quero saber desse negócio de igreja. Jesus falou que nós teríamos aflições. Ela estava lá cheia de... cadê sua vasilha? O que você está falando comigo? Você é judeu, sou samaritana? Que conversa é essa? Talvez Deus está te cercando. Meu Deus, para que eu vim aqui nesse culto à noite? Essa Helena está enchendo a minha paciência.
Eu podia ter dormido mais cedo hoje. Uma palavra pesada. Você trouxe... Olha, se você veio aqui... Não, quem tinha que estar ouvindo essa palavra, fulana, não está aqui. Deixa eu te falar, minha linda. Foi você que Deus trouxe. Foi você que Deus trouxe. Tem um motivo, não tem? Foi você que Deus trouxe. E Deus não está te pisando, não. Deus não está te humilhando, não. Deus está te ajustando. Jesus teve aquela paciência, ela estava lá toda, sabe? Com as pedras na mão. O que é que você veio fazer? O que você quer? O que você está me pedindo? O que você está conversando comigo? O que você está insistindo comigo? E Jesus mantém a elegância. Ele começa a falar com ela no tom brando. Ele começa a se revelar a ela. Talvez você esteja aí, nesse capítulo. Você já venceu a resistência. E agora você está querendo aprender. Esse é o princípio. Gente, a gente sempre tem o que aprender. E a gente vai morrer sem saber um tanto de coisa. Aquele que quiser, beba da água da vida. Aleluia. O Senhor está te atraindo. Você veio aqui porque o Senhor te atraiu. O Senhor precisa de ajustar algumas coisas dentro de você. Para te liberar, para você transbordar. Porque a água parada dá bicho. E mais do que nunca, gente, nós estamos vivendo um tempo tão urgente. Você acha que você veio para a América para melhorar a sua vida? Eu quero te dizer, quero te conscientizar. Deus te plantou aqui para você ser resposta. Porque durante séculos, os Estados Unidos da América investiram nas nações da terra. Os ingleses vieram para cá, o evangelho foi plantado, né? Os patriarcas dessa nação, o evangelho foi plantado. E quantos missionários saíram dos Estados Unidos da América para o mundo? Eu sou fruto de uma família norte-americana que saiu da Filadélfia. Orou 18 anos pelos meus pais. 18 anos eles oraram pelos meus pais, até que os meus pais se converteram. E, por consequência, eu e meus 2 irmãos mais velhos que eu. Eles são responsáveis pelos meus filhos que estão na presença do Senhor. A semente entrou pelo meu pai e pela minha mãe, alcançou a mim e meus irmãos, alcançou meus filhos e meus sobrinhos. E vai alcançar os meus netos e os meus bisnetos se Jesus não voltar. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Por você se deixar transbordar. Mas primeiro você tem que entender o que é poço e o que é fonte. E escolher beber da água da fonte. E abandonar o seu cântaro. A sua possibilidade, o seu recipiente. E deixar que ele te conduza. E ao invés de você pegar a água do poço e reter no cântaro, a água vai dentro de você. Jorrando por onde você passar. Feche os seus olhos. E faz uma análise sincera. Jesus foi intencional para se encontrar com essa mulher, como ele foi intencional para um dia se encontrar com você. Você lembra que dia que foi? Traz a sua memória aí. Que dia foi aquele que você entendeu que Jesus era o Filho de Deus? Que deu a vida para se reconciliar? Te reconciliar com o Pai? Talvez você chegou nesse poço ferida, envergonhada, exatamente como aquela mulher. Evitando pessoas, coração ressentido, relacionamentos quebrados, casamentos destruídos. E aí Jesus te mostrou, e aí você se lembra do primeiro amor?
Ah, gente, o primeiro amor. Entrega. Aquela expectativa para chegar ao culto. Aquela delícia da comunhão. Das reuniões de oração, dos acampamentos. Malas feitas 2 dias antes. Experiências com Deus, batismo com o Espírito Santo, choro, cura, riso, fonte, 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 te limpando, te lavando, te banhando, te refrigerando. Aí você largou o cântaro e foi contar. Sua família achou até que você ficou chata. Que era Jesus. Jesus no almoço, Jesus no café, Jesus na janta. O seu parente não crente falou, leva a cama para a igreja, agora você não sai da igreja mais. Que amor pulsante. Que empolgação. E aquilo te feria, não. É para lá que eu quero ir. É lá que eu quero estar. E aí a palavra do pastor entrava no seu peito como uma flecha. Parece que Deus estava falando só com você. E vinha mais cura e mais riso. Ou a tristeza provocada pelo pecado, arrependimento. E a delícia do perdão. Mas aí, você começou a sentir saudade do poço. Porque no poço você controla. Na fonte você depende. Na fonte você não pode fazer acontecer. É Deus que faz. Então você vem todo dia se expor. Remove os entulhos, Senhor, dessa fonte. Não apagueis o espírito. Mas aí veio uma decepção. Um líder que você admirava muito, um homem de Deus, uma mulher de Deus, caiu. Que dor. Que decepção. Ah, não vou vir tanto à igreja, não. A igreja tem muito hipócrita. E aí você pega o cântaro de volta. E você controla o que vai entrar e o que não vai entrar. O tanto de água que você vai pegar e o tanto de água que você não vai pegar. Quer saber? Vou trabalhar mais. Para que ficar dentro da igreja tanto tempo? Só tem problema lá. Quer saber? Deus não me livrou desse adultério. Meu marido me traiu. Eu estou servindo a Deus, eu estou amando a Deus. E meu marido me traiu com a minha amiga da igreja. Jesus nunca mentiu para a gente. Ele sempre disse que as ovelhas estariam junto com os bodes. E que o joio estaria junto com o trigo. Ele disse que nós teríamos aflições, mas ele falou assim, tenha de bom ânimo, eu venci. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em você, vocês darão muito fruto. Mas as dores nos separam, cortam a conexão. E a gente fica um ramo pendurado na videira, não enxertados na videira. E a gente vai definhando, esfriando. E a gente sabe que a gente está esfriando. Mas aí a gente fala assim, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. Eu não tenho vontade. Sabe, gente? Se o médico disser que você tem um câncer, você vai fazer de tudo para se curar. Mesmo que seja um processo de quimioterapia pesada, que vai fazer seu cabelo cair, que tem possibilidade de te matar, você não vai hesitar. Tem possibilidade de me curar? Então eu quero. Eu vou. Eu vou me expor à cura. Eu vou buscar a cura. Eu não estou conseguindo agora, então eu vou buscar um médico para me ajudar. Mas muitos de nós, quando a gente está fraco espiritualmente, aí a gente se isola. E fica mais fraco ainda. Se achegue, minha linda. Volte àquele dia do encontro.
Volte aquele dia. Volte ao poço. Mas não para pegar a água do poço, mas para te encontrar com aquele que está te esperando lá. Volte para o seu quarto. Volte para o seu devocional. Acende a fagulha do primeiro amor. E deixa que ele faz o resto. Ele sopra. E põe a chama de novo em labareda. Não se entregue ao sistema desse século. O apóstolo Paulo já nos advertiu isso há tantos séculos atrás. Não entrem na forma desse século, mas renovem-se pela transformação da sua mente. Renova a sua mente na verdade de Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Às vezes a gente pensa que conformar o mundo é viver no pecado deliberado, na prostituição, na droga. Não. Não é tão óbvio. Às vezes, se conformar ao mundo é ficar num lugar bem confortável, onde você pensa que tem tudo o que você precisa. Uma gaiola de ouro, aprisionada, pensando que é livre. Senhor, nos ajude a voltar ao início de tudo, Senhor. Nos ajude a voltar. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Nos ajude, Senhor. O Senhor conhece cada uma de nós aqui, de um jeito que nem a gente mesmo se conhece, porque o Senhor sonda o nosso coração, mesmo naquelas áreas que são ocultas à nossa percepção imediata. O Senhor conhece as dores das suas filhas aqui nessa terra, as dificuldades, as privações, as dores por estarem distantes da família, muitas delas. A dor de receber a notícia da morte de alguém querido no Brasil. Oh, Deus, dores incontáveis. Sonda a alma de cada uma das minhas irmãs aqui nessa noite, Senhor. Problemas no casamento, problemas com os filhos, desafios financeiros. Tanto esforço, tanto trabalho. E também tanta dificuldade e dor. Nós não queremos, Senhor, nos abastecer da água do poço. Nós precisamos da água da vida. Nos ajude, Jesus, a retomarmos a conversa, a te fazer perguntas que só o Senhor pode responder, a buscar as tuas respostas nas Sagradas Escrituras, a sermos ousadas nas perguntas, na conversa, a querer entender e saber o que o Senhor tem para nos ensinar, com sede, com busca, com fome pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a abandonar o cântaro, onde nós nos abastecemos nos sistemas deste século. Que a gente dependa do Senhor, que a gente trabalhe, mas também desfrute. Que a gente conquiste, mas também sirva onde o Senhor quer ser servido. Que a gente seja uma bênção, Senhor. Uma luz acesa no meio da escuridão, nesses tempos difíceis. Intercessoras, conselheiras, boas ouvintes, amigas que visitam, que consolam, que aliviam a carga. E enquanto somos respostas, que o Senhor também nos responda.
Que essas mulheres saiam daqui, Senhor, desafiadas a transbordar por Samaria, a anunciar aquilo que o Senhor fez por elas, nelas, e que elas atraiam muitos e muitas para te conhecer pessoalmente. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.